Na nossa escola dominical de hoje, quero convidá-la a fazer a leitura do texto de Romanos, no capítulo 6, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a doutrina bíblica da justificação pela fé e do novo nascimento. Mas o que é essa doutrina da justificação pela fé e do novo nascimento? Justificar-se é mais do que pedir desculpa. Justificar é um termo jurídico que anula uma sentença contra uma pessoa. A nossa sentença de morte, ela já estava determinada pelo pecado, por conta da nossa natureza humana. Mas ao crer em Jesus e crer na eficácia da morte de Jesus, do sangue de Jesus derramado na cruz por cada um de nós somos justificados diante de Deus. É nesse momento que se inicia uma nova vida para cada um de nós. E é a este estado de vida que nós chamamos de novo nascimento. Esse novo nascimento pode ter um grande start, que é visto assim por todo mundo, né? Tamanha a mudança que ocorre na pessoa. Como pode também ser um processo bastante gradual, em que lentamente vão ocorrendo mudanças significativas na vida de alguém. Mas é fato que o novo nascimento nunca é só um ponto na história do ser humano. É um processo que se inicia com a justificação pela fé e que continua até a vida eterna. Esse processo é o que nos conduz à perfeição cristã. E esse novo nascimento, então, ele faz com que as nossas paixões mundanas sejam mortas dia após dia, ao passo em que nós renascemos para o reino de Deus e para todos os seus valores. Paz, justiça, alegria, amor, esperança, fé. Agora, a pergunta que é importante da gente pensar: por que essa doutrina é tão importante para nós cristãos e cristãs? Particularmente para nós metodistas, por que essa doutrina é tão importante? Em primeiro lugar, essa doutrina é importante para nós porque ela tem uma estrita relação com a questão da salvação. É por meio da fé em Cristo Jesus que nós somos justificados dos nossos pecados, não por nosso próprio esforço, nem por mérito das nossas obras, mas pela graça de Deus que nos é outorgada por meio da fé em Jesus Cristo, e que nós somos justificados dos nossos pecados. E é justamente por conta disso que nós temos acesso à salvação. John Wesley dizia que
a fé é como uma porta de uma casa que nos leva para o interior da salvação. Ao sermos justificados dos nossos pecados e temos acesso à salvação, nós somos agora herdeiros da vida eterna. E nós experimentamos, então, um novo sabor da vida. Não mais o sabor amargo da morte e da condenação, mas experimentamos a vida eterna. Essa justificação se inicia mediante um processo chamado novo nascimento. O novo nascimento é um processo de transformação que Cristo opera em nós a partir do momento em que nós o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. E quem faz isso nas nossas vidas é o próprio Espírito Santo de Deus, que santifica o nosso ser por meio de uma transformação que ocorre internamente e que gera consequências externas, consequências exteriores, coisas que as pessoas vão enxergar em nós como diferencial daquela que se torna um seguidor, uma seguidora de Jesus. Nós andamos, então, a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus, nós andamos em novidade de vida. O versículo 11 que nós lemos de Romanos 6 diz que, assim também, vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós passamos a viver uma nova vida em Cristo Jesus, não mais dominados pela lei da escravidão do pecado, mas agora pela vida em Deus. Agora, o que significa andarmos em novidade de vida? O que significa essa expressão que o texto de Romanos 6 traz para nós? O texto bíblico, nos versículos 1 e 2 que nós lemos, diz assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Viver em novidade de vida é viver conforme a imagem de Deus. A imagem de Deus que foi doada para nós no momento em que nós somos criados por Deus, é uma imagem repleta de santidade, de amor e de liberdade. E esses termos são plenos. Em Deus, no momento em que nós somos criados, nós recebemos estas características e atributos. Mas por conta da nossa natureza humana, que fora contaminada pelo pecado original, a imagem de Deus em nós ficou deturpada. Não somos santos, não somos amor e não somos livres. É por conta disso e para isso que é preciso abandonar, então, essa vida de pecado e buscar viver em conformidade com Jesus. Porque nós desejamos e necessitamos restaurar a imagem de Deus em cada um de nós. Aquela imagem com a qual Deus nos criou e que nós perdemos por causa do pecado precisa ser restaurada em nós, e isso será alcançado somente a partir de um novo nascimento em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz que esse é o processo daqueles e daquelas que se tornam imitadores de Cristo, assim como ele se tornou. Como seres humanos, a nossa natureza vai sempre nos chamar para o lado do pecado, porque nós somos pecadores e pecadoras. Mas como nascidos em Cristo, nós somos, embora não sejamos isentos nem imunes do pecado, nós somos chamados a viver sobre uma nova perspectiva. Nós vivemos segundo o caráter de Cristo. E aí, então, nós passamos a nos perguntar: em nosso lugar, o que Cristo faria?
Ao nascermos de novo, nós somos desafiados e desafiadas por Jesus a nos tornarmos um dos seus seguidores, das suas seguidoras. E na convivência diária com Ele, nós somos forjados no seu caráter. Isso ocorre numa profunda relação de discipulado com Jesus, em que Ele nos orienta o tempo todo e o nosso caráter vai sendo transformado à luz do caráter de Jesus. Ele vai imprimindo em nossas vidas um novo estilo de vida. Ele imprime em nós um novo olhar sobre as situações, sobre as pessoas, e nós começamos a enxergar a vida por um outro prisma. Vai gerando em nós uma santidade de vida, um novo padrão de comportamento, por causa de um novo modo de pensar a vida, que acontece então num movimento de dentro para fora. É uma mudança tão profunda que chega a ser chamada de um novo nascimento. Para ser um cristão, uma cristã, particularmente metodista, você é convidado e convidada a nascer de novo. É convidada a nascer da água para o vinho, da carne para o espírito, da morte para a vida, do pecado para a liberdade em Cristo Jesus, para uma novidade de vida. Sua vida nunca mais será a mesma a partir do momento em que você iniciar esse longo processo de discipulado por meio do qual Jesus imprimirá em você um novo caráter. E que continuamente, durante toda a sua vida, vai transformando o seu ser de glória em glória, até que Jesus volte para nos buscar. Eu pergunto para você, aceita esse desafio? Aceita o desafio de ser um discípulo, uma discípula de Jesus, a fim de nascer de novo, para que o seu ser seja transformado? Procure por um pastor, por uma pastora. Eu, particularmente, estou à sua disposição. Você pode me encontrar, você pode deixar um comentário, você pode me encontrar na Igreja Metodista Central, em Sorocaba. Eu gostaria de orar por você nesse momento e estou disposta a ajudá-lo na caminhada de transformação, na caminhada de discipulado cristão. Desejo que Jesus te justifique diante do Pai. Desejo que o Espírito Santo transforme a sua vida e todo o seu ser. Desejo que Deus Pai te abençoe nessa caminhada da vida cristã. Deus te abençoe, Deus te guarde.